Galera, vocês viram o show do Bad Bunny? Oi, gente, bem-vindos para mais um café! A gente tem algumas coisinhas pra falar sobre isso e tudo que tá acontecendo. Foi um show com certeza singular a tudo que a gente tá acostumado, tipo assim, não é sempre que essa bolha é estourada, não é sempre que a gente tem esse nível de representatividade real no mundo, então assim, é um tópico que todo mundo tá falando sobre e não é por acaso, né? Tipo assim, aquele show não foi só um entretenimento, sabe? A gente consegue ver claramente as críticas que o Bad Bunny ele faz no show. Maravilhoso. Mas além de ser um show muito bem desenvolvido, um show muito bem feito, né? Muito bem construído, existe também não só a parte do show, né, a questão das músicas e tal, das danças, mas também tem uma parte que pega muito na gente, né, uma questão mais emocional, uma questão mais sentimental. E eu senti muito isso, sabe, no show. Assim que eu assisti, eu vi que tava todo mundo falando sobre, eu não tava entendendo nada. Eu nem tava sabendo que tava acontecendo o Super Bowl. Enfim. Mas daí eu ouvi as pessoas falando sobre como o show do Bad Bunny foi incrível e tudo mais. E eu fiquei, gente, que show! Aí eu fui pesquisar, eu fui procurar saber, eu fui assistir. E realmente me impressionou bastante pelo conteúdo, toda a carga que aquele show traz pra gente. Antes de continuarmos com o nosso papinho gostoso, eu peço pra que vocês ajudem bastante com muito like, tá bom? Porque ajuda muito o canal, colaborando também nos comentários. Se você ainda não foi inscrito, já se inscreve, ok? E também compartilha para algum amigo que estiver interessado sobre essa conversa. Um tema em específico desse show é a representatividade. Um ponto que não pode ser esquecido sobre o show do Bad Bunny é a representatividade que ele traz no show dele. É muito forte e não é só uma palavra. Representatividade é muito usado, mas pouco discutido sobre o que realmente significa se sentir representado. Ainda mais quando a gente fala sobre a cultura latina, sobre as culturas que existem na América Latina, e a gente vê como o Bad Bunny trouxe memórias pra gente, é uma representação tão intensa, tão profunda, de coisas que quase ninguém fala na TV. Por quê? Porque são memórias latinas que na TV estadunidense não existe. Por exemplo, aquele menininho que tava deitado durante o casamento, dormindo, né, nas 3 cadeirinhas que tava ali no casamento. E todo mundo já fez isso. Qualquer latino já fez isso em alguma festa, em algum momento da vida, entendeu? Teve que dormir ali nas cadeirinhas que tem, juntou as cadeirinhas, puf, dormiu. Não sabe que horas acorda também, é assim. Então, esse tipo de memória, sabe? Esse tipo de identidade que a gente não vê nos filmes estadunidenses ou de qualquer outro lugar. Você acaba se sentindo validado. Você sente que não tá vivendo aquilo dali sozinho. Você percebe que as memórias que você teve e tem durante a sua vida tá sendo vista. Porque você não foi o único a experimentar isso, não foi o único a experienciar isso na sua vida. Também tem outras pessoas da mesma cultura que você, ou então culturas que têm similaridades, né? E que também vivenciam isso. Então não é uma memória afetiva só sua. É de uma comunidade inteira. Então, por exemplo, quando a gente vai falar da capa do último álbum do Bad Bunny, são 2 cadeiras plásticas. E a gente sabe que essas cadeiras plásticas, elas representam muita gente. Muita gente. Todos nós. Entende? E é tão bom poder ver isso. Ver isso, uma coisa tão simples. São 2 cadeiras plásticas. Então, por que é importante? Por que essa significância toda, né? Gente, a minha infância toda foi ver o meu avô, a minha avó sentados em uma cadeira de plástico no quintal. Entende? E aí a gente pode ter conversa com eles, e aí a gente tem memórias. Representatividade, gente. As suas memórias, de alguma forma, ficam vivas, sabe? Não é só uma coisa que passou e a sua memória é esquecida.
Não, ela é vivida e revivida e é contada como uma história. E isso também é engraçado porque por muito tempo, né, a gente, tipo assim, o Brasil, tá? A gente se sente, tipo, primos distantes do resto da América Latina, porque todos eles falam espanhol e a gente fala português, então a gente sente como se, tipo, todos eles fossem irmãos e a gente fosse os primos distantes, sabe? Tipo assim, caramba, eu esqueci que eu faço parte da América Latina. Porque apesar de ter muitas diferenças, né, entre um país e outro da América Latina, a gente ainda tem muitas similaridades. A gente tem muitas coisas parecidas, outras não, a gente sabe que tem suas próprias diferenças, as suas próprias culturas, cada país tem, mas a gente se viu unido de uma forma que a gente não tá acostumado a ver, a gente não se acostuma a ver o Brasil como um irmão de outro país da América Latina, entende? Porque abraça a gente com aquele sentimento de fraternidade, aquele sentimento bonito de mundo unido, sabe? Ai, todo mundo gosta dessa sensação, sinceramente, porque a gente sabe que o mundo tá um caos e a gente precisa se unir de alguma forma. Mesmo que seja de uma forma simbólica, que seja de uma forma emotiva, emocional, isso pode mudar vidas. Isso pode acabar fazendo alguma diferença. E tá fazendo diferença. É óbvio que a gente quer que existam diferenças mais concretas, mas é de passinho em passinho que as coisas vão acontecendo. Quando a gente se vê junto com outros países, a gente meio que se enturmando em um movimento tão bonito de fraternidade, de amor, sabe? Cara, é inspirador. É inspirador a gente poder se ver como pessoas úteis para a mudança. E assim, eu vou dar mais um exemplo, além, né, do show do Bad Bunny, que acabou sendo um exemplo pra mim de representatividade, e a gente falando aqui sobre a importância da representatividade, né, nas nossas vidas, porque acaba que todas as pessoas gostam de se sentir representadas. Tem pessoas que vão dizer que representatividade é mimimi, é besteira, sabe? A gente não precisa de representatividade, mas todo mundo gosta de se sentir representado. Todo mundo. Talvez de formas diferentes. Tá? Então, por exemplo, às vezes você não se importa de não se sentir representado em um filme, em um livro, em uma série, em um famoso, mas talvez você goste de se sentir representado de outra forma. Por exemplo, você lê uma mensagem bonita e aí você se sente representado com aquele sentimento. Nossa, eu tava precisando ler essa mensagem porque era exatamente o que eu tava precisando ler, porque se encaixa muito bem na minha realidade atual. Nessa semana eu tava pensando sobre isso e aí eu me senti representada. Entendeu? São tipos de representação diferentes, mas sempre tem a ver com a representatividade. E todo mundo gosta de se sentir representado porque gosta de se sentir no núcleo. A gente gosta de se sentir útil em alguma coisa, de se sentir vistos em alguma coisa. E é lindo esse sentimento. Bom, dei uma palestrona aqui, vamos pro exemplo que eu falei que eu ia dar. Eu sou uma menina Disney Channel, beleza? A minha infância foi assistir Disney Channel. Quando eu era criança, existia uma série chamada Shake It Up, que era protagonizada pela Zendaya e pela Bella Thorne. Eu amava, adorava aquela série, porque falava sobre dança, era divertido, eu achava engraçado. Só que eu nunca me importei muito com a personagem da Bella Thorne. Eu gostava da personagem, mas eu me identificava muito mais com a personagem da Zendaya, que eu não vou lembrar agora o nome da personagem. E desde Shake It Up, eu me identifiquei dali em diante muito com a atriz Zendaya, porque ela, por ser uma menina, na época menina, negra, de pele clara, que amava dançar, era divertida, eu amava ela, amava as piadas dela, amava a personalidade dela. Então, assim, tinham vários tópicos que eu me sentia representada, entendeu? Então, assim, acabou que a partir daquela série, dali em diante, eu comecei a ficar fã da Zendaya pelos outros projetos que ela teve na vida dela. E que na época, quando eu era criança, pra mim, eu fazia isso de uma forma inconsciente. Eu não percebia a importância emocional, psicológica dessa atriz na minha vida. Quando eu fui crescendo, eu fui percebendo os porquês.
os porquês eu gostava da Zendaya naquela época, o porquê que eu era fascinada por ela, pelas coisas que ela fazia, pelo talento dela em várias coisas. Então, assim, e hoje eu percebo, né, que é uma questão de representatividade, assim como o show do Bad Bunny, que trouxe pra gente mais uma dessas vitórias, digamos assim, em que a gente pôde se sentir vistos lá, no meio daquele show. A gente não tava lá presencialmente, mas a gente se sentiu lá. A gente se sentiu pertencentes, entendeu? De alguma forma. Tipo assim, apontaram o dedo na tua cara e falaram assim, eu tô te vendo. Então assim, acaba que tudo isso é sobre se sentir pertencente. Essa união, essas mãos dadas que a gente tem, simbolicamente falando, de que tá tudo bem, a gente te entende porque nós temos culturas parecidas e a gente tem muitas coisas similares em uma cultura e outra. A gente entende você, mesmo que a gente fale em línguas diferentes, o símbolo, o sentimento é o mesmo. Então, eu não sei falar espanhol, por exemplo, apesar de eu estar fazendo Duolingo nesse exato momento. Mas apesar da gente não falar a mesma língua, o sentimento é o mesmo, então acaba que a gente se entende, entende? Só que pelo sentimento. Olha que incrível, nossa. Gente, tá vendo? Olha que maravilha. Ai, lindo demais. Mas então, gente, teve alguma pessoa, alguém, talvez até algum personagem, que fez você se sentir representada desse jeito? Pra mim, como exemplo pessoal, foi a Zendaya, como eu falei nesse vídeo. Mas eu quero saber de vocês, tá bom? Se vocês tiverem algum exemplo assim da vida de vocês que representa, que você se identifica, coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá? Porque isso cria vínculo entre a gente. E também já curtam o café de hoje, ok? Se inscrevam se vocês não são inscritos ainda, se inscrevam, não esquece do like, compartilhe para algum amigo e beijocas para vocês. Até o próximo café.